Diante de um grande problema, em quem você confia? Na capacidade humana ou no poder de Deus? Hoje, quero lembrar você, ou para aqueles que ainda não conhecem, um fato descrito na Bíblia muito interessante, a queda dos muros da cidade de Jericó. Está lá em Josué, no capítulo 2 e 6. A conquista da terra prometida pelo povo de Israel teve como primeiro obstáculo uma grande muralha, que cercava a cidade de Jericó. Historiadores citam que o muro externo tinha 1,80 m de espessura e o interno cerca de 3 metros de espessura, e ambos com 9 metros de altura. Veja que era uma baita dificuldade a ser vencida. Neste cenário, tanto Josué, sendo comandante de Israel, quanto a autoridade da cidade de Jericó, cada um montou estratégia humana, um de ataque, o outro de defesa. A primeira estratégia foi de Josué, partiu dele e não de Deus a ordem de enviar 2 espias para fazer um reconhecimento da cidade. Com certeza, na mente e no coração de Josué havia um esquema de como invadir a cidade. A segunda estratégia foi da autoridade que governava Jericó, que determinou o total fechamento da cidade. Ninguém poderia entrar ou sair a fim de se protegerem do perigo. Ambos montaram estratégia própria para alcançar o que tinha em suas mentes. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 16:1. Observe uma coisa. Muitas pessoas, diante de seus problemas, acreditam somente em si e na própria capacidade. Estão seguras que, colocando em prática o que planejaram, é mais que o suficiente e, infelizmente, não creem, não expõem e nem pedem uma orientação ou direção a Deus acerca dos seus planos. O final dessa história não se deu pelo sucesso de nenhuma das 2 estratégias humanas, mas através da intervenção e do poder de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus determinou a Josué para que o povo de Israel rodeasse a cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, a cidade deveria ser rodeada por 7 vezes e, ao se tocar as trombetas, todo o povo deveria dar um grito de guerra e as muralhas cairiam. Foi exatamente isso que aconteceu. Aprenda uma coisa: os muros caíram porque qualquer estratégia humana, por mais segura que seja, sempre será menor que o poder de Deus. A queda dos muros de Jericó nos deixa algumas lições. Primeiro, diante de problemas, saber que, acima de tudo, Deus tem a melhor direção. Sem dúvidas, precisamos fazer a nossa parte. Porém, antes de depositarmos nossa certeza e confiança naquilo que planejamos fazer, devemos aprender que a nossa total esperança deve estar em Jesus. Saber que Ele pode dar a direção certa, depositar confiança em Deus, considerar que todo o poder está nas mãos de Deus e que obedecer à sua palavra é melhor do que qualquer estratégia humana. A segunda lição é que Deus não está limitado à lógica humana. Parecia ser muito estranho vencer um problema marchando em volta pela cidade com um grito uníssono. Precisamos entender que Deus age da maneira que achar melhor. Pode parecer incompreensível ou até mesmo uma loucura a forma de Deus resolver as coisas, mas algumas vezes teremos que percorrer o caminho da fé, pois ela é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Foi pela fé que os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. E pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Exerça sua fé diante dessa dificuldade. A terceira lição: é preciso um posicionamento diante de Deus. Você pode acreditar que Deus pode fazer isso ou aquilo, dizer que Ele é bom, mas é preciso, muito mais que isso, é necessário tomar uma decisão com Deus. Todo o povo de Jericó sabia o que Deus havia feito e era capaz de fazer. Contudo, somente uma mulher chamada Raabe se posicionou. Ela abriu seu coração para o Deus Todo-Poderoso e creu nos milagres que Deus havia feito.
A quarta lição que aprendemos é que, em meio aos problemas, devemos lembrar do outro e principalmente dos familiares. Pois bem, em meio a uma ordem da autoridade de Jericó para que ninguém entrasse e saísse da cidade, isso afetou a todos, inclusive a família. Raabe era uma prostituta, ela morava sozinha, recebendo os homens para programas e, com certeza, isso trazia certa tristeza para seus pais. Ao tomar conhecimento que a cidade seria invadida e todos mortos, ela suplicou aos espias para que seu pai, sua mãe, irmãos, irmãs e a família deles não morressem. Ela foi capaz de lembrar de toda a família. Você tem telefonado para seus pais, já idosos, que normalmente ficam com muito medo de tudo isso? Você tem procurado saber ou ajudado o seu irmão que está desempregado e precisando de algumas coisas? Ou o egoísmo continua imperando no seu coração? Lembre-se, tem alguém precisando daquilo que você pode dar. A quinta lição é que quando Deus vê a união de propósito, Ele reage à nossa ação. Ao marcharem e gritarem juntos, a vitória chegou. O Brasil jejua e ora. Será impossível Deus não responder, pois confiamos no que está escrito no livro de 2 Crônicas 7, 14 e 15, que diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Creio que estamos bem perto de viver um grande avivamento no Brasil. Todos os avivamentos da Bíblia e da história da igreja foram marcados por uma atmosfera de oração, jejum, arrependimento, quebrantamento e humilhação diante de Deus. O avivamento vem de Deus, começa no meio do seu povo e tem impacto na comunidade onde o povo de Deus vive. As pessoas que antes não se interessavam em coisas espirituais voltam-se para Deus. O amor entre as pessoas passa a ser mais espontâneo. O céu e o inferno passam a ser uma preocupação para aqueles que nunca aceitaram a Cristo como Salvador. Deus surpreenderá o mundo em relação ao Brasil. A despeito de todas as notícias ruins e de todas as estimativas de desgraças, elas não irão se concretizar, pois há um povo clamando pelo Brasil e o nosso Deus é quem controla o destino do mundo. A resposta do céu virá, a direção, como e quando fazer, Deus dará às autoridades que estão lidando com essa pandemia. O Brasil tem sido escolhido como nação para que a glória de Deus se manifeste através de milagres e produza um grande avivamento na igreja brasileira que se espalhará pelo mundo. Creio, por isso eu falo. Eu quero orar agora por você e pela sua família. Pai, aqui estão pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo e precisam, Deus, de uma direção, precisam, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha, ó Deus, torná-las, Senhor, com o coração mais aberto a Ti. Dá direção, Senhor, nesses propósitos, nesses projetos. Deus, abençoa essas famílias e guarda, Senhor, diante de todas as dificuldades que elas estão vivendo. Traz paz. E que essas pessoas, ó Deus, que ainda não tiveram encontro contigo, possam reconhecer, ó Deus, que em Ti há paz, que em Ti, ó Deus, há ânimo, que em Ti, ó Deus, há salvação. Eu as coloco em Tuas mãos, eu os abençoo e Te louvo, Te agradecendo por tudo no nome de Jesus. Querido, se essa palavra te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Eu sou Jorge Guimarães, sou pastor. Deus abençoe você.